nunca quis que a história que você estivesse lendo tivesse um pouco mais do que você já tem? As fanfics, elas fazem isso, além de poder criar um outro universo para os personagens que você já gosta. É sobre isso que a gente vai falar nesse podcast. Eu sou a Tchelle, eu sou estudante de psicologia e eu tô com a Estela. Eu sou Estela, eu sou escritora e eu comecei escrevendo fanfic. Quem nunca escreveu uma fanfic? Eu acho que quem nunca leu uma fanfic é uma pergunta melhor, porque nem todo mundo se aventura, né, escrevendo. Eu conheço várias pessoas que têm um pouco de... Na verdade, eu acho que eu conheço muita gente que já escreveu, mas muita gente que escreveu e nunca teve coragem de publicar, postar, enfim, colocar no mundo, que também é uma questão que a gente pode discutir. Né? Sim, a coragem... mas normalmente, Oi? Quem começa escrevendo, normalmente quando a pessoa escreve, ela tem um contato com fanfic. Isso Sim. É muito engraçado. Sim. Porque muitos escritores começaram escrevendo fanfic. Exatamente. E muitas pessoas, eu acho que começaram a ler lendo fanfic. Criaram interesse por alguma coisa, algum material, um filme, um livro... um filme, uma série, e acabaram indo, né, descobrindo que as fanfics existiam e criaram vontade de ler através disso. Mas... eu sou uma dessas pessoas. Isso é uma história muito profunda, muito longa, e eu acho que é um dos maiores méritos das fanfics de forma geral. Mas existem muitas outras coisas. Eu trouxe pra gente conversar um pouco sobre fanfic antes da gente entrar, né, nas fanfics que a gente gosta e recomenda ou que foram importantes pra gente de alguma forma, um pouquinho de história e de conceitos, né, que acompanham as fanfics. Você quer falar alguma coisa, Tchelle, sobre isso? Eu não sei como as fanfics foram criadas, mas eu sei que elas têm uma importância muito grande para a leitura. Por exemplo, é um jeito de que você, que já gosta de um personagem e não tem tanto apego por leitura, comece a ler. E isso faz com que você comece a ler e gostar de ler, e daí você acaba se aventurando pelo mundo dos livros porque iniciou de uma fanfic. Eu não sei a história de como começou a fanfic, nem da primeira fanfic, então eu vou deixar para a Estela dar um resumo e falar um pouco disso. Existe uma, entre aspas, uma brincadeira, uma piada de que o Inferno de Dante seria a primeira fanfic da história, né? Porque o Dante foi lá e criou uma história baseada na Bíblia e se colocou dentro, ainda colocou os amigos dele na história. E várias coisas, inclusive conceitos que a gente considera como canonicamente bíblicos hoje, são criados por Dante. Eles não estão de fato escritos na Bíblia. Mas isso é uma história muito mais complexa do que parece. Quando a gente pensa em mitologias antigas, elas são um tipo de fanfic. Tudo é um tipo de fanfic. E quando eu falo isso, não é de forma alguma pejorativo, muito pelo contrário. O que eu quero dizer é que esse desejo subconsciente humano de nos inserir em locais que nós admiramos, seja falando sobre eles ou de fato nos colocando dentro das histórias, ele é muito natural e já acontece há muito tempo. Quando a gente pensa... A Bíblia tá aí pra isso. A Bíblia tá aí pra isso. A Bíblia é uma grande fanfic. Uma enorme fanfic envolvendo figuras históricas da época, entre outras coisas. E, por exemplo, quando a gente pensa nos teatros gregos antigos, as peças que eram criadas, as grandes tragédias, as grandes comédias, eram escritas sobre as grandes figuras da época, os deuses. Então, se você para pensar, todas essas histórias e formas de explicar as coisas eram nada mais, nada menos do que grandes fanfics do panteão, né? Do Olimpo, enfim, né? As pessoas existem, mas o que é canônico, o que não é? Primeiro de tudo, a gente está falando de histórias que foram escritas e reescritas e contadas e recontadas por diversas pessoas em situações diferentes, com pontos de vista diferentes, e que
Os romanos davam um nome, os gregos davam outro nome, e isso por si só já é uma fanficização daquelas histórias. Só que quando a gente chega um pouco mais perto, por exemplo, na década de 70, e eu vi sobre essa história em um canal que eu sou apaixonada do YouTube, eu recomendo todo mundo acompanhar. O nome deles é Sociocrônica. Eles são um casal e eles falam sobre grandes histórias da cultura pop, da cultura brasileira, da MPB e de pessoas famosas, e quebram muitos paradigmas sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre figuras femininas na indústria da arte, da cultura pop. Eles contam um pouco sobre a história do Rock Hudson e do Gene Neighbors, que foram 2 atores na década de 70, que eles eram tão amigos e tão próximos que eles eram, entre aspas, shippados pelas pessoas ao ponto de serem feitas piadas sobre o relacionamento deles, que viraram um rumor real e viraram um problema na carreira deles. E as fãs deles eram um fã-clube. Assim como hoje a gente falaria de Larry ou de fãs de D. Cook, enfim, entre outros chips. Para vocês entenderem que a cultura de fã e de criar histórias, ela existe há muito tempo. Existiam fanzines na Golden Age de Hollywood, que eram revistas escritas por fãs, às vezes feitas de colagem, revistas de colagem, livros escritos à mão que essas fãs trocavam em eventos. Então, muitas coisas que parecem atuais, que parecem recentes, sempre existiram, o que mudava era o formato. Então, não achem que as fãs são muito diferentes, que vocês estão inventando coisas, porque vocês não estão, né? E aí a gente volta para o que provavelmente criou, o fandom que provavelmente criou a cultura de fã no Ocidente como a gente conhece. E que em certas partes também influencia o Oriente, mas eu acho que aqui a gente vai acabar trazendo muito mais para a nossa realidade e para a realidade ocidental. Lá eles têm alguns hábitos diferentes dos nossos, que é o fandom de Star Trek. E eu preciso que vocês estejam cientes e seguros e entendam uma coisa. Vocês podem reclamar, vocês podem brigar, vocês podem falar o que for. E aí vai ter gente que vai brigar, vai falar, usar jargões de internet. Ah, shipper é uma merda. Ai, elas estragam fandom. Ai, as fujoshis descobriram tal fandom. Gente, se existem fandoms que não produzem mais material e estão vivos até hoje, é por causa de shipper, tá? Sim, meu Deus. E vocês precisam que isso esteja muito, muito, muito sério na cabeça de vocês. São os fãs mais ativos de todos e qualquer fandom, tá? E especificamente mulheres fãs de qualquer coisa é que vão manter qualquer fandom vivo sempre, em qualquer lugar. Inclusive mídias feitas por homens, muitas vezes que o homem que produziu pode estar produzindo pensando em outros homens. Essa mídia só vai ter corpo, só vai ter engrossamento de fandom se mulheres forem fãs daquilo, tá? É muito raro que homens sejam um fandom ativo. Principalmente quando a gente está falando de fandoms de coisas artísticas, filmes, livros, séries, enfim. Eu tenho muitos amigos homens e eles gostam muito de Duna, de Star Wars. Enfim, eles gostam muito desse tipo de arte e de obra. Só que é uma coisa muito engraçada de reparar que eles ficam fechados no dele. E eles não imaginam mais do que pode ser. Eles só se baseiam no que tem e fazem as coisas baseado no que tem. Eles ficam muito no presente, né? No que o autor escreveu. E você vê que eles não conseguem imaginar ou não querem também explorar o e se? E se alguma coisa? E se alguma coisa? Eles gostam muito de ficar na certeza do conteúdo original. Enquanto eu vejo que muitas garotas, até
fãs das mesmas coisas acabam muito indo pro... mas e se acontecesse tal coisa? E acaba que surge fandom, e a atividade do fandom, ela surge devido muitas vezes, principalmente de uma obra que já está concluída, ela surge muito pelos e se das garotas, e de como elas constroem tudo isso, de como elas se conversam, e de como elas vão criando novas coisas. Tanto que, assim, Naruto, ele é uma obra que está concluída, mas até hoje... o Kishimoto, ele lança artes de Naruto e é sempre muito movimentado, principalmente pelo fandom feminino. E lá, o fandom do Sasuke da Sakura lá no Japão é muito grande. Então, qualquer coisa que surge deles, sendo deles pequenos, adolescentes ou adultos, independente que a obra já esteja concluída, o fandom movimenta demais. E mesmo sem isso, o fandom ainda continua movimentando. E isso vale para a grande maioria dos fandoms. Eventos, iniciativas fãs em geral. Homens não fazem isso. Homens não são estimulados, de maneira geral, a criarem projetos. É que nem você pegar a ideia de eventos de família. Quem é ensinado a pensar, o Natal tá chegando, vamos fazer alguma coisa? Vamos organizar isso e aquilo? É claro, existem exceções, em especial fandoms que têm uma maioria ou muitos homens gays, homens bissexuais, homens LGBTs, homens trans de maneira geral. Esses homens vão se movimentar mais. Mas quando a gente fala de maneira geral, fandom é um espaço feminino. Fandom de produtos artísticos. Eu não tô falando de fandoms esportivos. Mas mesmo assim, fandoms de esportes vão geralmente ter duas divisões. Fãs que acompanham, criam material, criam presentes e acompanham os atletas enquanto celebridades, que geralmente serão mulheres. E fãs que acompanham o esporte, só o esporte, sem acompanhar tanto a celebridade atleta como as mulheres fazem, que são os homens. Acho que eu me fiz entender. Sim, isso dá pra ver muito bem na Copa. Exatamente. Você consegue ver muito bem na Copa. Porque enquanto, por exemplo, meu Twitter tava lotado do Draco Malfoy da Suécia. E assim, é só garota. E elas acabam conhecendo e começam a acompanhar o cara. Não só porque ele é bonito também, né? O meu Twitter é que dá pra ver exatamente as bolhas em que a gente vive. Porque o meu Twitter só tinha Haaland e Bellingham. Não, também tinha no meu. Ai, como pode um casal de alfa e ômega tão maravilhoso? No meu também tava cheio do Haaland e do Bellingham. Ai, juro. Mas assim, você vê que as garotas, elas começam a acompanhar o cara. Então, surge muito conteúdo do Haaland, surge muitas montagens do Haaland, surge muitas coisinhas relacionadas aos atletas de forma individual e como pessoa, né? Sim. Igual você falou, sim. como artista. As fanarts lindíssimas. Enquanto eu vejo que nos homens é uma coisa muito relacionada ao time, né? É o time do Vasco, o time do Flamengo, é o time da Inglaterra, é o time do Brasil. É uma coisa relacionada ao time em geral e nunca de maneira individual. E o desempenho esportivo nem sempre é tão relevante quanto aquela pessoa e o que aquela pessoa entrega, né? Sim, pros homens o desempenho é muito mais importante. Enquanto pras meninas, beleza, ele foi bem, mas como que ele é? Como ele se comporta no jogo? Como ele posta com as coisas? Como ele se comporta com os amigos ali no jogo? Exatamente. É uma coisa que a gente observa. E eu acho isso muito interessante. Então, voltando ao tópico que a gente estava falando, fandoms são majoritariamente espaços femininos, que inclusive traz um pouco do nome do nosso podcast, né? Fangirl Talks, é uma conversa majoritariamente entre mulheres, o que não quer dizer que um dia a gente não possa chamar um fanboy para conversar aqui com a gente,
que eles também... Homens proibidos. Homens be aware. Homens gays também são um pouco mulheres. Nós, homens gays afeminados, também somos um pouco mulheres. Sim! Eles são bem-vindos. E aí, mas o fandom que criou esse formato que a gente tem hoje de fandom, o que a gente chama de etiqueta de fandom, de maneira geral, foi o fandom de Star Trek e mais especificamente as shippers de Spock, ou Spock e Kirk. E aí a gente entra nessa questão do fandom, né, que seria algo que é criado pelos fãs, que nunca foi confirmado e que se torna uma parte quase que vital daquele fandom para existir, né? Essas fãs começaram, né, com também o início da internet, porque é bom lembrar que Star Trek começa na década de 60. Como que elas publicavam essas fanfics? Além de fanzines que elas vendiam ou distribuíam gratuitamente impresso em papel e em convenções de fãs de Star Trek, aos poucos elas começaram a mandar por correio. Inclusive, os primeiros edits, sabe? Edits, igual tem no TikTok, eram vídeos editados no computador ou em vídeos cortados, editados à mão, em filme, que elas gravavam em fita e enviavam por correio umas para as outras, tá? Para vocês entenderem o nível de dedicação das primeiras fangirls. E elas faziam muito isso. E vários atores ficaram populares também com esse tipo de vídeo. Eu quero trazer um pouco também de como uma história que muitas vezes não tem aprofundamento nenhum acaba ganhando aprofundamento devido ao fandom. Sim. Porque tem muitas histórias criadas por homens ou até criadas por mulheres que às vezes não tem espaço ou tempo, ou qualquer forma de desenvolver alguma parte da história, né? E, por exemplo, saiu Obsessão. E o filme é um filme e acabou. Não tem muito mais que isso. Mas eu vejo muitas meninas no Twitter discutindo sobre o Ian. Tipo assim, qual a relação dele com a Nick? Qual é a relação do Bear com a Nick? O que a Sarah tá fazendo? Só que no filme... a gente tem pouquíssimas menções. Só que dali... é um recorte, né? É um recorte. E ali o fandom, né, de filmes de terror, as meninas, elas discutem muito sobre... nossa, mas como que era o relacionamento do Ian com a Nick? Como que isso daqui funcionava? E se o Bear e a Sarah ficassem juntos? É sempre uma coisa que aprofunda muito. E tem autores que se aproveitam disso. Se aproveitam não no sentido ruim. No sentido de falar assim, poxa, legal isso. Acho que vale a pena. E aconteceu isso com o LOL. Tem um casal do LOL, que é o Seth e o Aphelios. E assim, um não tem nada a ver com o outro. Só que, por alguma brincadeira, começaram a shippar os dois. E começaram a criar muita fanart dos dois. Porque um é pequenininho, um omegazinho, e o outro é grandão, super, super másculo e tal. Só que ele é super carinhoso. Então, começaram a criar fanarts, até que a própria Riot, que é a empresa do LoL, acabou criando uma skin que os dois são meio que um casal. E daí, desde então, os dois quando sai skin, acaba saindo coisa que leva a entender que eles são um casal. Só que assim, na história, não tem nada a ver um com o outro. Um é de um canto, o outro é de outro. Mas a Riot viu, tipo assim, poxa, é um jeito de ganhar dinheiro, né? E muita gente hypa. Então, por que não? E acaba que isso pode contribuir para a história de alguma forma. Eu não acompanho mais as histórias de LoL. Então, eu não sei como tá essa parte. Mas eu sei que isso foi um acontecimento muito engraçado. Porque foi um chip muito aleatório de dois personagens que são extremamente adorados pelos héteros e por homens do fandom de LoL, assim, muitos homens usam esses personagens porque gostam deles. E daí as meninas foram e criaram esse casal e os meninos ficaram, mano, por que vocês estão fazendo isso?
E daí a Riot acabou adotando e viraram um casal, né? Foi muito bom. Eu acho que existem várias coisas. Você falando sobre isso, me lembrou de uma teoria que eu li uma vez, que chama Teoria do Castelo de Areia. O que é um castelo de areia? É algo que é bonito de ver, mas não tem bases sólidas, certo? É um castelo muito delicado. Ele tá ali, mas ele pode cair a qualquer momento. E existe, dentro da teoria do castelo de areia, ela foi criada para definir esse tipo de material que ele tem personagens carismáticos, ele tem uma casca muito bonita, mas não é uma história tão bem feita assim. Tem muitas pontas soltas, tem um universo legal de primeira, mas que falta aprofundamento. E aí, isso cria muitas pessoas que se apegam a essa história e abre ao mesmo tempo um leque de opções que faz com que escrever fanfics e expandir esse universo seja muito divertido. A teoria do Castelo de Areia também traz uma visão para grandes séries que parece que nunca estão terminadas, os famosos esquemas de pirâmide, sabe? Como Percy Jackson, ou séries como a série do Bruxo lá, que eu não gosto muito de falar sobre. Que série do Bruxo? Tem muitos livros e demorou muito pra ficar pronta. Então as pessoas tiveram... do Harry Potter. Então, tiveram muito tempo. Nossa, eu fiquei, que bruxo que ela tá falando? Então, teve muito tempo para as pessoas teorizarem o que viria a acontecer. E também tem muitas pequenas coisas que ficam mal explicadas e você pode ir preenchendo lacunas. Isso é uma coisa muito legal. Ou você lê um livro e fala, putz, eu escreveria isso aqui melhor. Talvez você também pense, nossa, eu queria muito estar nessa história. E aí você vai lá e escreve a famosa fanfic da SN. A fanfic da SN, a famosa. A famosa, É que eu costumo dizer que existem dois tipos de fanfic, né? Existe a fanfic da SN, que esbarra no Harry Styles no Starbucks e está usando coque frouxo All Star. E existe a pessoa que é o Naruto, que gosta de ver o Naruto nerdola esbarrando no Sasuke bad boy da escola. São dois universos diferentes. Não, peraí. O Naruto nerdola onde, gente? Não. Super amiga, sempre. O Naruto era o esquisitinho nerdola, felizinho. Não. E o Sasuke Mas ele é super burrinho, ele não gosta de estudar. Mas ele era esquisitinho, sempre, amiga. Ou ele era muito burro, excluído porque era burro, que sofria bullying. O Sasuke fazia bullying com ele. Porque isso eu acho mais aceitável. Apesar de que eu, assim, quando eu tive a minha época de fanfic de Naruto, foi rápida. Eu escrevia mais porque uma amiga pedia pra eu escrever pra ela. Mas era assim, então eu sempre fui o tipo de pessoa que eu não lia me imaginando como os personagens. Eu lia ou escrevia guiando dois personagens ou dois artistas que eu gostava para o amor. Enquanto tem pessoas que, mesmo que fosse através de um personagem original, e não adianta, vou falar pra todo mundo aqui agora, e você vai concordar comigo, eu acho. Todo mundo que criava personagem original era um falso self-insert. Sim, obviamente. Inclusive, eu odeio fanfic que tem personagem original. Se eu estou lendo uma fanfic, eu quero ler os personagens da obra. Eu tô pouco me fudendo pro seu personagem original. A não ser que seja um personagem que não é muito visto na obra e que você coloque ele com uma personalidade ao seu bem querer, porque ele não é muito visto, então ele não tem muita personalidade. Ou um filho daquele casal. Justo. Eu acho que, por exemplo, durante muito tempo eu escrevi fanfic de K-pop, né? E aí eu precisava criar algumas personagens originais porque eu ia escrever fanfics que eram um grupo de K-pop majoritariamente masculinos e eu não queria ficar fazendo crossover com girl group toda vez que eu precisava criar uma mulher na história. Então eu acabava criando personagens originais femininas.
E eu acho que às vezes, principalmente se era uma pessoa, ou se eu tô escrevendo uma fanfic de, sei lá, vamos supor que fosse uma fanfic de Naruto, e eu ia criar um personagem pra ser muito odiado, assim, sabe? Sei. Às vezes eu preferia criar um personagem original. Mas se fosse, tipo, sei lá, After, que era uma fanfic, que tinha uma personagem original, e ela se apaixonava pelo Harry Styles, ela fosse a protagonista, 100% é um jeito de ser a SN sem ser a SN. Ah, sim, isso sim. Reader, character, eu nunca fui essa pessoa. Eu entendo que muita gente lê, inclusive lê livros com essa mentalidade, mas eu não consigo. Até entra naquela história que eu acho que a gente já comentou em algum dos episódios, de nem tudo que você lê é sobre se colocar na história. Às vezes é sobre entender um assunto que nada tem a ver com você. Né? Às vezes é igual a gente ficou com vontade de ler o livro Three Incestual Sisters. Quer dizer que eu tenho interesse em me colocar no lugar de uma irmã incestuosa? Obviamente que não, mas eu quero ler o livro porque parece uma análise psicológica intensa. Sim, eu nunca consegui me colocar, porque eu tenho muito problema com fanfic no sentido de se a autora muda muito a personalidade dos personagens, eu fico boladona. Então você gosta de fanfics bem canônicas, assim. Sim, assim, pode ser universo alternativo e tudo mais, mas se tiver mudança na personalidade daquele personagem, ele tem que ter um motivo de mudança. O que acontece é, talvez a mudança de personalidade tenha um motivo na história. Por exemplo, uma personagem que era muito extrovertida acabou sofrendo um trauma e se retraiu. Aí, beleza. Tem um motivo do porquê que mudou. Agora, fazer a personalidade foda-se, aí não. Tanto que isso é um problema com muitas histórias em geral. Os autores, eles... Até histórias originais mesmo. Os autores, muitas vezes, não conseguem estabelecer uma personalidade pro personagem. E daí o personagem fica meio que, tipo... Ele não tem uma personalidade, né? E a definição de personalidade é literalmente você ter uma base, né? Uma essência do qual você já sabe o que a pessoa provavelmente gosta, provavelmente pensa a partir da personalidade dela. E daí tem alguns personagens de fanfic ou originais que fica flutuando, porque ele vai agir conforme seja conveniente pro autor e não conforme a personalidade que ele deveria ter. Ah, sim, mas isso é um problema muito sério mesmo. E eu acho que também existem vários tipos de fanfic, inclusive quando a gente fala sobre universo alternativo, a gente vai ter aquela vontade de ver esses personagens que a gente gosta vivendo situações ou muito próximas da gente, ou o contrário. Vamos supor que a gente está falando de um livro que é, sei lá, vou pegar a Heated Rivalry, que é um romance contemporâneo, e colocar eles no espaço, lutando, em vez de jogando hóquei no gelo, jogando hóquei interestelar, entendeu? Eu vou pegar 2,5 e fazer uma fanfic pesadona de vampiro com eles. Não queria falar nada, mas o Valentim Vampiro ia ficar um sabor. E aí, existe um tipo de fanfic que eu até falei aqui agora, que eu escrevi muito na minha juventude e varia muito a opinião das pessoas, que são fanfics com pessoas reais. E aí a gente tem atores, jogadores de futebol, corredores de Fórmula 1, esses aqui estão sempre no top casais ou 3. Você tem cantores de K-pop muito fortes na lista, tem o Harry Styles, que eu já citei aqui, e aí a gente entra junto com o Lewis lá, que também era da banda One Direction, e que a gente vai entrar em fatores muito delicados aqui. Qual é o limite ético de você criar uma ficção em cima da vida de alguém? De você achar que... Nenhum limite ético. Chega, eles se venderam pra fama, agora tem que aguentar? Exatamente. Não, eu particularmente, o que eu acredito, tá? Sobre esse assunto. Eu acho que, em especial, cantores de K-pop e atores de BL tailandês sabem onde eles estão se metendo.
Não, assim, cantor de K-pop, eu acho que é ok. Porque atualmente o fanservice não é tão forte quanto antes. Não é que eu tô dizendo que eles estão fazendo muito fanservice. Na época do Super Junior o negócio era escrachadíssimo, tá? Cantor de J-Rock também, tá? Eles sabem o que eles estão fazendo. Eu acho que a gente pode respeitar o limite dentro do fandom. Fanarts de casal dentro do fandom. Fanfic dentro do fandom. Você não vai fazer cartaz pra levar pra show. Você não vai ficar marcando o artista nessas coisas. E você não vai, em momento algum, acreditar que isso existe na vida real. Mas você, no seu espaço de fã, com os seus amigos, escrevendo as suas fanfics, fique na sua. Aproveite, crie, porque ele sabe o que ele está fazendo. Está sendo pago para isso e sabe do lucro que recebe em cima disso. Eu acho que, assim, principalmente na Ásia, aqui a gente não tem tanta... No Ocidente não tem muito essa cultura de fanservice, não dessa forma. Mas elas têm muito costume de fazer fanservice com os membros do grupo. Só que antes era muito mais frequente e muito mais escrachado. Atualmente, eu não vejo mais esse fanservice acontecendo, a não ser que seja com um grupo muito desconhecido que precise de atenção. Mas grupos estabelecidos ou grupos de empresa grande quase não tem mais fanservice no sentido de casal dentro do grupo. Mas, por exemplo, na Tailândia, eles têm uma cultura muito forte de manter um casal para todas as obras que aqueles atores vão participar. Então, lá na Tailândia, essa questão do fanservice não tem como o ator não saber onde está se metendo. No K-pop, atualmente, eu vejo que muitas coisas mudaram sobre isso. Então, eu entendo se acabar estranhando, mas tem áreas e tem situações e fandoms que são muito claramente... eles sabem onde eles estão se metendo. O K-pop é um deles, a Tailândia é um deles. Agora, por exemplo, os cantores de pop internacional no sentido de Europa e América. Não é uma cultura tão forte. E quando o fanservice é o fanservice feito para fã, como se ela fosse o ponto romântico dele e não entre eles, né? E isso eu acho interessante porque são coisas muito diferentes de se fazer, enquanto na Ásia parece que é uma coisa mais de observar, pra cá no Ocidente é uma coisa muito mais de estar no meio. E a minha questão sobre a ética disso é exatamente isso. Você pode criar o quanto você quiser, você pode fazer fanart o quanto você quiser. Eles são pessoas públicas, então eles vão acabar tendo isso daí. Mas você não pode acreditar que aquilo é verdade. Você não pode lidar com aquilo como se fosse verdade. Você pode ficar no seu chip, você pode tirar fotos, você pode fazer montagens assim, mas sem fazer com que isso chegue de forma intencional ao artista. Pode acabar chegando de uma forma sem querer, né? Mas não fazer como se aquilo fosse uma verdade que o artista fosse aceitar, porque ele é uma pessoa, né? Ele não é um personagem que a gente pode criar à vontade e que não vai ver aquilo. Ele é uma pessoa que existe e que deve ser respeitado nesse quesito. Sim, eu concordo. Eu acho que, por mais que a gente diga assim, diminuir um pouco o fanservice no K-pop, sim e não. Porque, em parte, pra mim, as empresas já chegaram no nível de entender que, fazendo certas coisas ou não, a imaginação dos fãs é fértil o suficiente. Sim, na verdade, o fanservice que eu vejo mais atualmente é uma coisa bem americanizada. É um abraço no ombro, é falar que é o melhor amigo, é dizer que é a pessoa que mais gosta. Às vezes são situações, e eu vou falar isso de uma forma muito honesta, às vezes eu acho que tem coisas que nem são fanservice, são apenas momentos normais da vida. Mas é isso, a imaginação dos fãs, ela é fértil o suficiente. Sim. Não precisa fazer muita coisa.
Eles podem só viver a vida deles e isso já é suficiente para os fãs imaginarem o que quiserem. Só que eu acho que os fãs têm que estar sempre cientes do lugar deles como fãs. E isso, igual eu falei, quer desenhar uma fanart? Desenhe, mas não marque o artista. Eu vou te falar uma coisa que eu fiz sendo fangirl. Assim, eu sou apaixonada pelo chip do Jaehyun e do Taeyong. O Taeyong é meu ultimate, daí eu sou apaixonada por esse chip. Tipo assim, faz 10 anos já. E eles estavam no aeroporto e só apareceu... Tinham 5 e só apareceu 3. O Taeyong e o Jaehyun estavam sumidos, não tinha foto de nada. E aí no dia seguinte o Taeyong apareceu com um acesso no braço e o Jaehyun junto dele. O Taeyong aparentemente deve ter se sentido mal, foi pro hospital e o Jaehyun acompanhou. E daí eu fiquei assim... sabe? Achou que fosse morrer. É isso, gente. Às vezes vão ter chips que marcam a nossa vida e tem fanfics que marcam a nossa vida. E nós trouxemos... A Chelly é muito mais organizada e apegada do que eu, então ela pôs nome, sinopse. Eu lembro vagamente da história de algumas fics que me marcaram e é isso. Vamos com Deus, eu vou contar pra vocês. E se a Chelly quiser começar... Eu comecei a ler fanfic com 13 anos. Só que antes disso, eu lembro que eu sempre gostava de ver as coisas, ver séries, ver desenhos e imaginar além do que tá mostrando, né? Então eu sempre imaginava, tipo, poxa, esse casal, como que é? Mas e esse casal aqui poderia ser desse jeito? Ou esse personagem faria um bom casal? E eu sempre gostei de imaginar isso. E daí eu comecei a ler fanfic, só que eu não assistia Naruto com frequência. Eu não era uma coisa que eu assistia mesmo. Mas eu via eles na TV, do SBT. E eu lembro que eu gostava muito do Sasuke. E eu achava muito fofo ele e a Sakura. Desde porque tava passando bem no Exame Chunin. Que é quando eles têm muitas interações. E é uma parte que eu sou muito apegada. Então, eu lembro que eu comecei a ler fanfic de Naruto de Sasusako, mesmo sem assistir Naruto direito. E depois que eu li as fanfics, ou muitas fanfics, aí sim eu fui assistir Naruto. Então, eu sou muito apegada com esse casal. Muito, muito apegada. Faz 13 anos que eu gosto desse casal, que eu acompanho as coisas. E algumas fanfics que me marcaram foram justamente Sasusako. As fanfics Sasusako, elas são milhares. Elas têm muitas do universo alternativo e muito do universo Naruto. Eu sei que tem muitas do universo Naruto que fazem a Sakura participar da Akatsuki, ou que fizeram o Sasuke ficar, ou que fizeram a Sakura ir com o Sasuke quando ele saiu da vila. E eu amava ler essas, mas a que me marcou mais foi Pilares de Areia, que se passa depois da guerra. E a sinopse é o seguinte: em uma noite qualquer, Sakura recebe uma proposta direta do Sasuke, ser sua esposa e ajudá-la a construir uma família. O que a princípio parecia um sonho realizado, aos poucos foi revelando-se uma grande tormenta. A teimosia dele, a submissão dela, a imaturidade de ambos lentamente foram a receita para a ruína de uma união forjada em areia. Até que ponto vale resistir e insistir? A paixão é o principal pilar de uma relação? Quando o amor incondicional deixa de ser suficiente para nutrir os dois, Sakura terá que se descobrir e se reconstruir sozinha. Essa me marcou muito e ainda não está finalizada, se eu não me engano. Nossa! Faz muito tempo. Ela é escrita faz muito tempo, ela não tá finalizada, porque a autora, inclusive eu amo essa autora, eu tenho outra fanfic que eu vou recomendar dela, mas é uma fanfic que foi complicada até pra autora, eu lembro das notas dela, porque ela ia fazer o Sasuke trair a Sakura. Ah, não, aí plot de traição nós sabemos que não se cria. E a beta reader dela, eu lembro que a beta reader falou que tava indo por um caminho que talvez não fosse tão legal. Então ela tava reescrevendo algumas partes, ajustando. E assim, a fanfic, ela me marcou porque ela traz uma coisa muito real, que é: se o Sasuke fosse reconstruir a família com ela apenas por reconstruir, é exatamente assim que seria. Porque ele não liga pra ela.
Então, ele não liga no sentido de como uma namorada. Ele liga só como a posição de esposa. Então é construído de uma forma muito madura a escrita. Não fica no... então de repente ele começou a gostar. Não, sabe? É uma coisa muito, muito construída de uma maneira muito dolorosa e madura. Então é uma história que me pega muito, porque mesmo sendo de um casal que eu amo, é uma história muito torturante de ler, muitas vezes. Porque você vê que não tem um carinho dele ali de forma natural, que vai sendo construído, mas demora muito. Vendo que não é só o amor dela que vai sustentar resolver o problema, né? Exatamente. Então você vê o sonho de infância sendo detonado. Então é uma fanfic que me marcou muito por ser uma leitura muito, muito diferente das outras que eu lia, sabe? Que eram mais sonhadoras. Sim. Porque, poxa, eu tenho em mente que o Sasuke sempre teve um carinho pela Sakura. Sempre gostou um pouco dela. Sempre gostou. Porque ele era muito diferente com ela do que com as outras meninas. Ele sempre teve um crushzinho. Só que assim, no contexto que essa fanfic foi criada, eu lembro que a guerra ainda não tinha acabado na história original. Então, ninguém sabia como seria depois daquilo. Então, surgiram várias histórias desse período. E essa foi uma delas. E a gente não sabia como que o Sasuke ia reagir depois da guerra. Então, ela criou essa história antes da gente ter a versão canônica de hoje do Sasuke sendo um papai coruja. Um papai coruja, um esposo cuidadoso e tudo mais, sabe? A gente não sabia nada. Ele tava numa época que ele tava cego pela vingança, ele tava cego pelo ódio. Então, não tinha nada do time 7, ele nem, sabe? Então, é uma história muito, muito boa, porque também o contexto que ela foi criada foi sem base nenhuma do que é canônico hoje em dia. Mas sim do que era naquela época. Então, essa história me marcou demais. Então, eu vou falar... Eu não gosto, né? Por minhas questões pessoais e, enfim, até pelo meu gosto que mudou desde que eu era uma criança. Então, eu espero que vocês entendam que eu realmente não cito a desquerida escritora da série. E tento não falar da existência, eu finjo que não existia, mas aconteceu que a primeira fanfic que eu li na minha vida foi uma fanfic de Harry Potter. E aí, eu lembro exatamente em que situação, como eu cheguei nisso, como eu descobri a existência das fanfics. Tamanha importância que isso teve na minha vida como ser humano. Eu estava em um site que chamava fanpop.com. Eu tinha 10 anos, eu tenho 29, para quem quiser saber, então faz muito tempo. Eu tinha 10 anos, eu tinha acabado de ler algum dos livros do Harry Potter, agora eu não vou lembrar qual. E eu estava olhando fanarts. E aí, quando eu encontrei essa fanart, na descrição tinha que ela era inspirada na história XYZ e um link. Este link me direcionou para o fanfiction.net e eu comecei a rodar pelo site. E aí, nesse site, eu encontrei uma fanfic chamada Accidentally in Love. E aí eu li a sinopse, e essa sinopse falava sobre, após o fim da história, se eu não me engano, era depois um pouco era o Harry Potter 7, que tinha acabado de sair, eu acho. Então era depois do fim da história. A Gina ia começar a trabalhar como subordinada do Draco no Ministério da Magia, por algum motivo. E eu achei isso simplesmente absurdo. Mas eu fiquei curiosa. E eu comecei a ler, e a ideia de que você poderia escrever uma história baseada na história que você gostava me deixou obcecada. E eu li essa fanfic inteira em uma noite, eu tava de férias, eu era
criança e eu passava as férias com meu pai e meu pai trocava o dia pela noite. Ele trabalhava em casa. E aí eu ficava de dia com acesso livre ao computador dele. Sim, eu fui uma criança com acesso sem supervisão à internet. Loucura, loucura. E aí eu li essa fanfic. Eu não esqueço dela, ela nunca foi terminada, inclusive. Então, se dizer que ela me marcou é pouco, assim, eu tô citando detalhes. Gente, pra vocês terem a noção, eu peguei um telefone fixo, liguei pra minha amiga e falei, amiga, você não sabe o que eu descobri. Existe um site onde pessoas escrevem histórias baseadas em Harry Potter. E outras histórias. Você sabia disso? Aí ela, não, amiga, eu não sabia. E aí eu entrei no Orkut e descobri comunidades no Orkut, onde pessoas postavam suas fanfics. Eu queria falar que as fanarts, elas são um grande portal pra fanfic. São. Porque às vezes você vê uma fanart e você fala assim, nossa, eu queria muito ler uma história com esse tema, com esses personagens nesse tema, tipo, uma fanart, sei lá, de máfia. Fala assim, poxa, eu acho que esse casal combinaria. Ou então, nossa, eu queria ler uma história deles nesse universo. E a fanart e fanfic se conversa muito por causa disso também. Porque muitas fanarts surgem por causa de fanfic e muitas fanfics surgem por causa de fanart. Exatamente. Inclusive, eu, na minha vida secreta que vocês nunca vão achar, escrevi uma fanfic de K-pop e Demon Hunters baseada numa fanart. Vocês nunca vão me encontrar, mas ela existe. Ah, eu já li. A Shelly já leu, mas vocês nunca vão ler. Eu ia falar que nessa mesma época, eu lembro de ter procurado Dramione quando eu era adolescente. Quando 13 anos, eu lembro de ter procurado o Draco e a Hermione. E eu li uma fanfic deles que se passava no baile de inverno do torneio Tribruxo. Tem outras fanfics Saco que me marcaram, que uma chama Bad Things, que a Sakura faz parte de uma família muito cristã. E o Sasuke é o bad boy da cidade. Meu Deus. E acaba que eles acabam interagindo e começando a sair, né? Só que não é que ele é super bad boy, ele gosta de pichar, ele gosta de fazer grafite, sabe? Ele gosta de fazer umas coisas assim, de adolescente. Só que a família dela era muito rígida. E eu lembro que durante a fanfic ela faz uma tatuagem de cerejeira. E a minha tatuagem de cerejeira foi em homenagem a isso. Eu tenho uma tatuagem de cerejeira. Eu tenho uma tatuagem de cerejeira na perna. E eu fiz ela e tomei coragem depois de ler essa fanfic. Então, assim, essa fanfic também foi muito importante pra mim. Tem uma outra que chama Sinal Positivo, que é da mesma autora de Pilares de Areia. Sinal Positivo é uma fanfic... A autora de Pilares de Areia, ela gosta de fazer tramas mais adultas. Então, Sinal Positivo, a gente vai falar da história da Sakura, que é uma garota que tem depressão. Ela tem vários problemas, assim. E ela namora o Naruto. Só que ela não gosta muito de sair. Tanto que a personalidade da Sakura, em Sinal Positivo, não é a personalidade da Sakura de verdade. Assim, ela namora o Naruto. Eles acabam indo pra uma festa. Drogam ela. Tipo assim, os amigos colocam algo na bebida pra ela ficar mais animada. E ela acaba transando com o Sasuke, que é o melhor amigo do Naruto. E ela engravida. Meu Deus. E a partir disso começa toda a história, porque em algum momento ela tem que contar pro Naruto, né? Ela tem que lidar com o fato de que agora ela vai ter um bebê com o Sasuke. E eles não se dão bem. Então é uma trama mais adulta. É um jeito, uma história que pega em muitas coisas, porque tem a traição, né? Tem o fato de que ela mente pro Naruto por um bom tempo, porque ela não tem coragem de contar. E a gente entende completamente. Mas eu gosto muito dela. Tem algumas outras que... Seven é muito bom, é engraçado, porque passa na escola.
na escola, na faculdade, e assim, se eu não me engano, são 7 desafios ou 7 pecados. Eu não lembro exatamente o porquê o nome Seven, mas eu sei que tem, tipo, vários casais. E eles têm que fazer um desafio. E se eu não me engano, o desafio da Sakura é transar com o Sasuke. E é muito engraçado. Essa é muito engraçada. Eu gosto muito de fic de comédia, eu nunca consegui escrever. Eu não sei se eu sou boa com comédia. Eu acho que em alguns momentos eu consigo fazer as pessoas rirem, mas eu nunca considero que eu estou escrevendo uma comédia. Os momentos que eu vi de 2,5 são muito bons. Eu dou risadinha, inclusive. Deixa eu pensar. Aí eu li essa primeira fanfic da minha vida, só que logo eu comecei também a consumir Yaoi BL, né? Então eu acabei me direcionando para esse lado, né? Inclusive com... Pois eu acho que é o lado do arco-íris. Eu entrei depois pro mundo do arco-íris. Eu já comecei bem cedo. Se eu tinha 10 anos, isso eu já foi tipo 11, sabe? E aí eu comecei com as fanfics de anime, só que logo eu virei fã de My Chemical Romance, né? E eu lia muita fanfic de My Chemical Romance. E teve uma que eu sou muito fã de um mangá chamado Princess Princess. E qual que é a história de Princess Princess? O protagonista se muda para um colégio interno que é masculino. E quando ele chega lá, existe um sistema que é chamado de sistema de princesas, que os garotos do primeiro ano, mais bonitinhos, delicados e, assim, né, mais tipo twinkzinhos, são colocados para 1 ou 2 vezes por semana se vestirem de menina e irem até os clubes de esporte, torcerem pelos meninos, falarem, vocês conseguem, ou irem nos eventos da escola, enfim, coisas assim, para poder alegrar os outros meninos. O mundo do jeito que deve ser. Twinks e alfas. Twinks vestidos de mulher. E aí, só que esse menino protagonista, ele não gosta particularmente, porém, ele é órfão de pai e mãe, e quem cuida dele são os tios. Enfim, ele precisa de dinheiro, e quem é a princesa não paga por um monte de coisa da escola, tem um quarto só pra ele, um banheiro só pra eles, enfim. Só também, depois de tanta humilhação? Exatamente, é mais ou menos esse o rolê. Só que nessa fanfic de My Chemical Romance existe esse sistema. Tipo, a pessoa leu o mangá e meio que fez uma história com isso de My Chemical Romance. Mano, eu era apaixonada pelo Jared vestido de Gothic Lolita. Acabou. Eu era obcecada. E essa foi uma das melhores fanfics que eu já li. Na mesma época, eu li uma fanfic. Eu não sei se você já ouviu falar do conceito de crackfic. Sim. Então, eu li uma crackfic que chamava L, o psicólogo. E aí, cada vez era o L atendendo no seu consultório um casal de anime diferente. Mano, que ideia incrível! O tanto que eu dei risada no capítulo do Ciel e do Sebastian. Mano, eu me mijava de rir. Então, assim, essa fanfic eu li no Nia, tá? Nia Fanfiction. F. Morreu depois que parou de poder ter fic de gente. Não queria falar nada, mas é verdade. Ué, morre mesmo, fazer o quê? E você, amiga, mais alguma lembrança? Tenho de Sazo Saco ainda, tá? A maior leitora de Sazo Saco viva. Menina, eu já li tanto Sazo Saco na vida que, assim, eu sou realmente apaixonada. Tem uma fanfic que chama Plantão da Madrugada e Plantão da Manhã. São 2 fanfics. A Plantão da Madrugada conta a história do casal do Suigetsu e da Kari. E acaba que a gente vê por trás Sazo Saco acontecendo também. Eles são coadjuvantes, mas a gente vê acontecendo.
E eu sou amiga da autora. Eu virei amiga dela por causa dessa fanfic. E acabou que depois ela escreveu Plantão da Manhã. Plantão da Manhã é com Sazu Sako como protagonista e a gente vê o Suigetsu e a Kari acontecendo de fundo. Então, assim, é uma fanfic super grande. E tem o próprio universo, que eles é no universo de médico, eles são médicos. E é muito, muito, muito boa. Porque ela usa, por exemplo, um personagem que não aparece direito em Naruto, que é o Mangetsu, que é o irmão do Suigetsu. Ela usa ele como um personagem meio que conselheiro. É aquele personagem que o autor usa pra guiar um pouco a parte da história, sabe? Uhum. Que ele vai ajudando os personagens a entenderem as coisas. Ele vai aparecendo assim. E ele e a Sakura tem um romance. E assim, nessa fanfic em específica, eu prefiro o Mangetsu com a Sakura do que o Sasuke com a Sakura. Foda-se. Um bom casal assim, bem escrito. Mano, o Mangetsu é tão bem escrito a autora chama Desdemônia. O Mangetsu é tão bem escrito por ela que, cara, você prefere 1000 vezes ele com a Sakura do que o Sasuke com a Sakura. Porque eles têm muito mais química. Esse negócio de ficar amiga da autora, eu li uma fanfic de Exo chamada Bully, já vai fazer uns anos. E eu fiquei obcecada. É uma também fic de colégio interno, só que é um colégio interno meio tipo reformatório. E ele fala, e essa fic é Baekyo, né? E ela fala sobre vários problemas, sobre uso de drogas, vício em cigarro, abuso de todas as formas, violência. É uma fanfic muito pesada. E eu amei, assim, ela é muito triste também. E eu fiquei amiga da autora de um nível de tipo, ela já passou férias na minha casa. Ai, eu amo virar amiga de autora, velho. E a gente é muito amiga mesmo, assim. Eu sou apaixonada por ela, é uma das pessoas que eu mais amo no mundo. E eu fui falar com ela no Twitter por causa dessa fic. Sou obcecada. Sempre falo que ela tinha que transformar essa fic em livro. Ela é maravilhosa. Eu amo a GG, que é a Desdemônia, que fez o Plantão da Manhã e da Madrugada. A gente virou muito amiga. Acabou que a gente acabou se afastando por conta das coisas da vida, sabe? Não aconteceu nada. A gente só acabou parando de se falar. Só que eu sou apaixonada pelas histórias dela. E a gente já escreveu junta. Eu sou coautora de algumas histórias. E eu lembro que ela falava que ela me considerava coautora de Plantão da Manhã. Porque fui eu que ajudei ela a continuar, a criar o Plantão da Manhã e escrever parte do Plantão da Manhã. E, nossa, eu amo. E tem outra história que me marcou muito, que é Enquanto Seus Lábios Ainda Estão Vermelhos. Ela foi excluída, pelo que eu vi. E eu também tinha virado amiga da autora. A gente perdeu o contato. Mas nessa fanfic, a Sakura tinha leucemia. Ai, que tristeza. Eu gosto muito de histórias tristes. Eu já li uma de Gazeta também, que era de leucemia. Meu Deus, sofri horrores. Ai. Ela tinha leucemia e o Sasuke é o parceiro, né? Só que eles não são namorados desde o início, acaba acontecendo. Acaba o romance de se desenvolvendo enquanto a leucemia vai avançando. Então é bem triste. Eu não lembro se foi finalizada, mas ela foi excluída. E essas fanfics Sazu Sako me marcaram. Tem mais, tá? Só que eu me restringi um pouco, porque senão... Mas é isso. Assim como eu falei, né, que eu não lembro muito de nome das fics e tal, de livro, de filme, eu não fico, sabe, relendo. Tem várias... Isso também acontece com fanfic. Mas tem algumas que me marcaram muito. E eu vou fazer aqui um apelo, tá? Fazer um apelo à autora da fanfic de Exo, Chiankai, chamada o Alfa e o Lobo, tá? Volte a escrever, pelo amor de Deus. Tô te pedindo. Tô implorando, nunca te pedi nada.
Essa é uma fanfic de Exo que eu comecei a ler despretensiosamente, tá? Despretensiosamente. É uma fanfic alfa, numa vibe medieval. 2 matilhas distantes. Um casamento por conveniência por causa de uma profecia. 2 alfas têm que se casar para que o reino seja próspero. Só que é um tabu muito forte. E a fic para no melhor momento em que os alfas decidem, os príncipes alfas decidem fazer um duelo de espadas, tipo, lutar até quase a morte para decidir quem vai marcar quem. E a autora simplesmente abandonou a fic. Por favor, eu preciso da continuação dessa história. É uma história, inclusive, que toca em vários tabus, tá? Eu estou obcecada. Desde que eu li, faz anos isso, eu nunca esqueci o nome, nunca esqueci onde a história parou, nunca esqueci os personagens. Eu preciso do final dessa história. Por favor. Vira e mexe, eu entro no AO3 e eu vou lá e eu procuro e ela está abandonada. Mas é isso, foi uma das histórias que mais me marcou. Depois de ler muito Naruto, eu acabei entrando pro fandom de K-pop. Tem 2 do EXO que me marcaram bastante, que é Teoria do Caos. Nossa, essa é famosa, né? Essa daí essa é falava. super, super famosa. E assim, ela é boa. Ela é muito boa. Muito boa, porque os personagens têm muita personalidade. Ela consegue desenvolver a personalidade de cada um ali. E ela usou os 12. E assim, tem os casais. Eu lembro de uma coisa muito específica, que é... Nossa, será que é nessa fanfic que eu tô confundindo? Mas se eu não me engano, o Chanyeol, no mundo de Exo, né, no universo que a SM criou, eles têm poderes, né? E do Chanyeol é piromancia, não é? Eu amo a lore do Exo, fale o que for, maiorais. E daí, ele bota fogo numa casa de alguém que fez mal pro Baekhyun. E eles transam enquanto a casa tá pegando fogo. É simplesmente incrível. E o Kyung-soo, ele tem 2 personalidades. Ele tem o Dio e o Kyung-soo. Então, uma das personalidades é psicopata. Eu amo esse rolê do Dio psicopata. Nossa, eu amo essa. E tem a trilogia In, que são 3 fanfics de 3 casais. Han, Chanbaek e Kaiso. E são histórias com anjos e demônios. Então, assim, é muito boa essa trilogia. Sou apaixonada. Você falou de Dio psicopata. Eu li uma fic uma vez que era muito boa, em que o Chanyeol e o Baekhyun, eles eram um casal gay que adotava um filho, que era o Dio. E o Dio era tipo o filho do demônio. E ele queria de toda forma se livrar do Baekhyun. Mano, uma fic boa! Aí, da NCT tem 2. Na verdade, tem mais. Tem 3. Uma é Hemisférios, que foi excluída. E assim, essa eu faço apelo. Por favor, autora de Hemisférios, reposte essa fanfic e me manda no e-mail, não sei, faz alguma coisa. Mas é uma fanfic tão bem escrita, ela era tão comprida, tão bem escrita. E, assim, falava sobre coisas muito pesadas. No sentido de tabu, sabe? De preconceito, abusos. E ela era tão bem escrita, tão bem feita. Só que era uma escrita muito diferente. Era uma escrita confusa e propositalmente confusa. Tem outra que chama My Alpha, que é do Jaehyun e do Taeyong também. E Hemisférios também é do Taeyong e do Jaehyun. My Alpha é no universo Abo, obviamente. E eu sou apaixonada por ela. Se eu não me engano, ano passado a autora postou um capítulo. Então ela ainda tá acontecendo. E tem Pedra da Água. Eu acho que é Pedra da Água. Que chama que o Jaehyun é cego. E o Taeyong acaba se interessando por ele. E narra todo o romance deles com a cegueira do Jaehyun. É muito interessante de ver. Porque é muito bem escrita também, sabe? Ai, é tão gostoso, né, amiga? Sim, eu sou apaixonada por fanfic. Ai, eu acho que assim, eu tenho minhas fases que eu leio mais ou leio menos, mas
eu sempre que eu tô obcecada por alguma coisa, eu vou atrás de ler fanfics e depois eu dou uma descansada, sabe? Sim, fanfic é muito conforto pra mim, velho. Eu não sei se você vai falar de mais alguma. Então, eu ia falar que esse ano existe um pequeno surto na internet, que foi o Roderick e a Regina. Sim. Que era o casal Rodrina. E eu li uma fanfic deles muito boa, tá? Foi a única fanfic deles que eu li que era uma fanfic longa. A autora deu um tempinho na escrita porque ela teve os problemas de saúde. Mas era uma fanfic extremamente bem escrita e que mantinha a personalidade dos personagens. Porque a maioria das pessoas tava colocando o Roderick como um bad boy malvado. Só que o Roderick é um bobalhão. Ele é burrão, ele é bobalhão. Ele é burrão, ele é todo bobalhão, meio tal. E eu sentia muita falta disso, assim. As pessoas, inclusive a galera falando que era uma versão hétero de Janice e Regina, não assistiu Diário de um Banana. Porque por mais que esteticamente o Roderick e a Janice pudessem ser parecidos, de personalidade eles não têm nada a ver. Nada a ver. Tipo assim... O Roderick lamberia o chão que a Regina pisa. E essa é a parte divertida. Ele é muito bobalhão. Não ia ser enemies to lovers. Não é isso, tá? Não é esse o apelo. Mas... E eu gosto desse tipo de coisa também, sabe? Uns casais meio inesperados. Eu já falei aqui várias vezes. Eu li muita coisa, eu vi muita coisa. Eu gosto de ser surpreendida. Eu gosto de falar, caramba, como que essa pessoa pensou nisso? Você gosta de gente que tem coragem. Eu gosto de coragem, exatamente. Coragem me pega muito. Eu falo, caramba, ela fez algo aqui que eu não esperava. E eu fui ler os livros de Harry Potter. Porque eu sempre gostei muito dos filmes. Falei, vou ler, tá? Aí, voltou Dramione pra minha cabeça. E desde então não saiu mais. E uma fanfic que me marcou muito, tipo assim, demais, foi Many Cloud. Que foi lançada como Alchemized. Mas, pra mim, o livro 7 de Harry Potter não existe, tá? Só vai até o 6 e depois é Many Cloud. Não me importa. É o final oficial. Sim, pra mim é o final oficial, eu não ligo. E o outro que é a fanfic mais divertida que eu já li. Assim, a mais que eu ri pra caralho, a melhor que eu li, assim, em questão de rir, foi O Irresistível Desejo de Amar Quem Tanto Odeio, by Draco Malfoy. É muito boa, é simplesmente incrível. Sério, essa fanfic eu tava lendo, eu li esse ano. E eu lia do lado do meu namorado, e eu dava cada risada, e ele assim, você tá lendo aquela fanfic, né? Eu falei, eu tô, velho, tá muito divertido. Mas então, eu acho que é isso, assim. Às vezes a pessoa precisa de entender qual que é o sistema do que a leitura te faz bem, sabe? Como que é enxergar as cenas na sua cabeça, como que é criar apreço por aqueles personagens. E eu acho que quando você já tem uma predisposição, que é o que a fanfic te oferece, isso ajuda você a entender por que a leitura é boa. Sim, é muito mais fácil ler fanfic justamente porque você já tem apreço pelos personagens. Você já conhece os personagens, você não precisa se apaixonar por eles. Sim. Você já conhece, é só você ler. Que é o que torna, às vezes, uma boa fanfic nem sempre um bom livro. E aí é um outro vídeo, um outro podcast que a gente pode fazer. Esse tá gigante porque é um assunto que a gente é apaixonada. Eu poderia falar por horas, porém estou morrendo de fome. Eu também. Eu também tô morrendo de fome. Ambas famintas, encerramos por hoje e prometemos parte 2, parte 3 ou outros assuntos relacionados. Autora de Hemisférios, posta por favor.